Olá, pessoal, boa noite. Uma semana muito especial, semana que estamos fazendo live todos os dias às 7 da noite, para a gente antecipar a nossa semana da matriarca, se preparar, trazer vários conceitos, a gente se conectar ainda mais. Então, estou muito feliz de começar essa aula aqui hoje com vocês. Oi, Lisa, tudo bem? E essa aula de hoje é extremamente importante, ela é uma chave importante dos meus ensinamentos e principalmente ela é uma chave importante para a gente conquistar as coisas que a gente sonha na nossa vida, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quero que vocês entendam uma coisa. Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom com a gente, que até os nossos sonhos, eles estão plantados no nosso coração por um motivo. Se não é a vontade de Deus que você seja uma médica na Coreia, isso nem passa na sua cabeça. Se não é a vontade de Deus que você seja uma monja no Tibete, isso nem passa na sua cabeça, percebe? Então, o que passa na sua cabeça é aquilo que tem conexão com o que você vai fazer e com aquilo que você vai criar. E como que eu sei disso? Eu sei, gente, porque se não fosse, Deus não estaria te direcionando para isso, né? A gente pensa em Deus como algo distante, mirabolante, aleatório, mas na verdade, né? Deus é amor, é bondade, é simplicidade, é aquilo que a gente vive no momento presente e é aquilo que nos alegra. Então eu quero citar aqui um trecho muito importante para vocês, para a gente refletir juntos sobre dois pontos. Primeiro ponto é: tudo que acontece na nossa vida é um resultado das nossas intenções internas, tá? Segundo ponto: tudo é perfeito para nossa evolução. Tudo é perfeito como é, nada tem que mudar ou ser diferente, nem nada disso. Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês esse trecho muito importante, tá? A espontaneidade da vida é uma expressão das essências interagindo sem esforço. O milagre da criação é contínuo e toda a vida é compartilhada na divindade da sua fonte, já que nada se manifesta exceto por ordenação divina. Uma vez que a sacralidade é revelada, a sacralidade da vida é revelada, aí surge o conhecimento do que significa a frase Glória in excelsis Deo. E o que isso significa, gente? Significa que tudo que se manifesta não é aleatório, mas é a vontade de Deus pra gente o tempo todo. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida tem um propósito, tem um significado e é uma semente de aprendizado para algo que a gente pode aprender e nos tornar melhor, tá? Então, vamos lá. Onde se fala muito sobre intenção? Dentro do contexto católico, se fala muito sobre intenção, né? Normalmente vai ter, assim, um propósito, um objetivo espiritual, com alguém que apresenta nas orações, né? Os fiéis, eles tendem a fazer orações específicas, pedir a intercessão de Deus, da Virgem Maria, dos santos, né? Tem até aquela coisa assim, oferecer uma missa para o sétimo dia da pessoa, oferecer a missa para uma cura. Tem um momento da oração dos fiéis, onde a intenção é revelada. Então, esse processo de colocar a intenção, ele já é reconhecido há muito tempo e colocado em prática, por exemplo, dentro do contexto dos católicos, tá? Mas isso é possível tanto dentro do âmbito religioso quanto fora do âmbito religioso. Fora do âmbito religioso, o que é essa questão da gente colocar a intenção, né? É a gente, por exemplo, planejar o dia, priorizar o que é importante, passar tempo com alguém querido, trabalhar em um projeto com dedicação total. Então, quando a gente fala intenção, tem ali 3 pilares principais: a clareza, a atenção e o propósito, tá? A clareza é saber por que você está fazendo algo. A atenção é estar presente no momento da ação, ou seja, você não está fazendo negócio e pensando em outro. E o propósito é conectar a ação a um motivo maior. Então, você não está fazendo as coisas aleatoriamente. Você está fazendo as coisas com um propósito maior no seu coração. E as ações ficam com um peso muito maior. Isso tira a gente do piloto automático, tá? E faz com que essa intenção, ao realizar as coisas, torne tudo
muito mais próximo da gente conquistar. Então, a probabilidade se torna muito maior, tá? Por isso que se fala a expressão fazer com intencionalidade, né? Porque significa a gente fazer com clareza, atenção e propósito. Fazer com uma intenção pura no coração, tá? E aí, gente, vocês vão ver dentro do contexto. Eu trouxe aqui alguns contextos para você, para a gente colocar esses princípios de clareza, atenção e propósito. Então, vamos lá. Dentro do princípio de você estar num relacionamento com alguém e você quer melhorar esse relacionamento. Vamos aplicar, então, dentro desse contexto, clareza, atenção e propósito. A clareza, né? Você percebe que o relacionamento não tá bom, você fala, cara, vou trabalhar isso daqui. A atenção, vou dar atenção para isso. Se vou dar atenção para isso, é o quê, gente? À noite vocês ficam no celular, cada um no seu celular, não se conversam. Vamos parar de ficar no celular, vamos ficar um pouquinho juntos, e aí vocês passam um tempo juntos, vocês se conectam, né? E o propósito é você saber por que você está fazendo isso. Você saber que você está fazendo isso por amor, por cuidado do seu parceiro, pelo bem do seu casamento, né? A gente sempre recomenda, por exemplo, que um casal passe pelo menos 90 minutos por semana juntos, sem celular, sem telefone, sem distração, sem filho, sem cachorro, só os dois, se conectando, conversando, interagindo, percebe? Então, gente, a atenção é sobre isso, sobre a gente se dedicar ao propósito, ao motivo pelo qual a gente está fazendo. Fê, mas e no contexto de paquera, né? Como que isso se encaixa? Legal. A clareza, né? Você decide que você quer descobrir quem essa pessoa realmente é, além de só trocar mensagem superficial. Então, por exemplo, você sabe já que o seu foco é conhecer os valores, os interesses, a personalidade dessa pessoa. E na paquera, Fê, como que é essa questão da atenção? Por exemplo, durante uma conversa, ao invés de você ficar pensando na próxima pergunta, quando a pessoa está falando, você presta atenção no que ela está falando no momento presente. E não fica devagar, ai meu Deus, já vou perguntar isso, já vou falar aquilo, já vou não sei o quê, sem conseguir nem terminar o raciocínio. Então se conecta com a pessoa, vê o que aquela pessoa tem para falar, escuta, observa, tá? E aí, gente, qual que é o propósito de tudo isso? É criar uma conexão genuína. Então, em vez de mandar um oi, tudo bem, genérico, você realmente traz coisas que agregam valor, né? Se for o papel de um homem, chama para um passeio. Se for um papel de uma mulher, pode trazer alguma coisa interessante, alguma informação, alguma piadinha sobre algo que vocês viram, né? Então, é sobre essa leveza e essa conexão real com a pessoa. Então, você não vai conhecer a pessoa com uma intenção solta, de o que for vai ser tal. Não porque você tem apego que dê certo, mas porque você tem clareza do que você quer, independente de ser com essa pessoa ou não ser com essa pessoa. Faz sentido, gente? Aí, assim, deixa eu explicar para vocês um pouquinho mais essa questão da intenção, tá? A intenção que a gente tem no coração, ela tende a desdobrar as coisas na nossa vida. Então, as coisas que se desdobram é um reflexo do que a gente sente internamente. Então, normalmente, quando a gente fala em intenção, a primeira coisa que vem na cabeça é a intenção como um sonho, algo que eu quero muito, né? Uma coisa boa. Mas a intenção, ela também pode ser negativa. E uma intenção negativa leva a gente a colher frutos amargos. Olha isso. Vou pegar aqui alguns trechos importantes da Bíblia, tá? Pra gente deixar isso bem claro. Provérbios 22:8. O que semear perversidade, colherá males. 2 Coríntios 9:6. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, de carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que se a nossa intenção não é pura, que se a nossa intenção não é bacana, as coisas não
que a gente colhe não são legais, tá? Então, assim, quando a gente tem interesse apenas pra gente, ou pra interesse pessoal, ou pra levar vantagem em cima do outro, sei lá, quer conhecer um cara porque ele tem dinheiro e está interessada no dinheiro e não nele, né? Isso é uma intenção negativa, por exemplo. Ah, Fê, mas eu não tenho esse tipo de intenção e mesmo assim minha vida amorosa dá errado. Nós já vamos falar disso, tá? Tem algumas intenções ocultas. E aí tem as intenções positivas, as mundanas, né? Que são as sementes doces que vão colher frutos doces e que são as coisas boas que a gente planta. E tem até as intenções supramundanas, que são as sementes amáveis, que vão gerar frutos mais doces ainda, né? Quando a gente faz algo por amor, sem esperar nada em troca, tá? Então vamos lá, gente. Quando as coisas não dão certo e quando tem um certo distanciamento daquilo que a gente quer, mas não tá claro o porquê, é porque normalmente tem o que eu chamo de gostinho do ego, que é um prazer oculto, uma satisfação que a gente tem, né, de manter-se nos estados emocionais negativos. Então, autopiedade, vitimismo, orgulho, né? A gente extrai um gostinho disso. Não eu, não você, mas todos os seres humanos. Quando a gente diz, né, a gente são todos os seres humanos. E esse gostinho é a recompensa do ego que ele tem, né, por se apegar com essas experiências. Pensa o seguinte, o ego, ele não tem luz própria. Quem tem luz e alimenta, né, é a energia, nossa energia espiritual, o nosso espírito. Então, para o ego se manter vivo, ele tem que se alimentar desses pequenos gostinhos que a gente tem, como a gula, a procrastinação, a preguiça, tá? E são esses gostinhos que alimentam o ego. E aí eu quero falar para vocês de alguns gostinhos que a gente tem nos relacionamentos, né? Porque são essas coisas ocultas que são intenções que a gente carrega sem estar consciente e que acabam trazendo frutos amargos mesmo sem ser aquilo que a gente realmente quer. Então vamos lá. Primeiro, estar certo. O ego, gente, ele adora vencer discussões ou apontar defeito dos outros. Sabe aquela coisa? Ah, fulano fez isso, por isso que é tão gostoso de fofocar, né? Passa uma sensação assim, ai meu Deus, vamos fazer uma fofoquinha. Por quê? Porque fica ali no ego, né? Ah, vou jogar tudo na cara dele, agora ele vai ver, tal, aquela coisa do jogar na cara, né? Também tem tudo a ver com esse negócio do estar certo, é sentir uma satisfação em querer vingança das coisas. Segundo ponto de prazer oculto que atrapalha muito os relacionamentos, vitimismo, né? Então, tem um prazer da gente querer ser a vítima, da gente querer receber simpatia, da gente querer receber atenção, né? E aí, acontece o quê? A pessoa se apega no papel de autopiedade ou no papel de mártir. Vocês têm noção? Então é isso o que acontece, né? Aquela pessoa que teve uma história de vida difícil, que passou por várias dificuldades, ela faz questão de contar a história dela, ela faz questão que as pessoas, nossa, como você sofreu, como sua vida é difícil, coitadinho. E às vezes essa pessoa, por não saber lidar com todas essas frustrações do passado, quer ser um mártir para todo mundo, quer ajudar todo mundo, quer ser o salvador, né? E não entende que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu aprendizado. Eu falo muito que quando a gente vai e resolve a vida do outro pelo outro, vocês já viram aquela história? Ah, é sobre não dar o peixe e ensinar a pescar. Quando a gente dá o peixe sem ensinar a pescar, é como se a gente estivesse roubando uma oportunidade da vida que aquela pessoa tem de ser uma pessoa melhor, de se conhecer mais e de evoluir como pessoa. Então a gente vai lá e fala, essa pessoa não é capaz, deixa eu resolver pra ela, deixa eu dar o peixe aqui, senão ela não vai sobreviver. Vocês percebem? Então é sobre isso que eu tô falando, tá? Outros pontos, negatividade, sentimentos como raiva, ressentimento, orgulho, né? Tem uma sensação temporária de poder ou de controle. Quando a gente tá com raiva, a gente tem a sensação que ninguém vai fazer a gente de bobo, que a gente tá no controle, que a gente vai jogar tudo na cara e a pessoa vai ver, né? Nossa, vai ver só, não sei o que, aquela coisa da explosão. Então a gente muitas vezes usa isso pra se defender, né?
Outra coisa, gente, pequenos prazeres imediatos. Procrastinar, comer em excesso, ficar com uma doença que você pode, né, cuidar e não cuida, aquela pessoa que não vai no médico, que não toma remédio, que não faz o que é recomendado, que não segue a alimentação certa, né? Então fica alastrando uma doença que, se ela tivesse um certo cuidado, poderia se curar. Não todas as doenças são assim, mas algumas são assim. E algumas pessoas são assim, e algumas posturas são assim, né? E provavelmente vocês já conhecem tudo isso, né? Então, gente, o gostinho do ego, ele mantém as pessoas nesses níveis de consciência mais baixo, tá? Que é medo, culpa, apatia, tristeza, raiva, desejo, orgulho. E aí elas trocam os pequenos prazeres que vêm desse suco, dessas coisas ruins, né? Desse gostinho dessas coisas ruins, por evolução espiritual e a verdadeira felicidade, tá? Agora vamos a exemplos práticos de como isso se aplica tanto no relacionamento amoroso quanto na paquera, tá? No relacionamento amoroso, o que é muito característico? Se apegar no prazer de culpar o parceiro por problemas no relacionamento, pelas coisas que dão errado. Tal coisa dando errado não é culpa minha, não. É sempre culpa do outro, né? Vocês já viram alguém assim? É bem comum. Então, em vez de agir intencionalmente para resolver o conflito com amor e entrega, não. A pessoa não quer abrir mão de estar certo por nada, tá? E aí, gente, e na paquera? Como que fica isso? Na paquera tem aquele gostinho, né? De ser vítima das relações passadas. Tem o orgulho de, eu não preciso de ninguém, eu tô bem sozinho, pra mim é assim mesmo, não tem ninguém à minha altura. Tudo isso são formas de orgulho. E achar que não precisa se envolver e acompanhar, né? Então, quando a gente abandona essas recompensas, a gente pode conhecer alguém com vulnerabilidade, com propósito, conectando, formando as conexões genuínas que a gente falou, tá? Então, a intenção, ela é como se fosse um plano de fundo que determina todo o desdobrar da nossa vida. Como eu falei, aquilo que a gente tem no coração, aquilo que a gente sonha, se não fosse parte do plano de Deus para nós, não estaria no nosso radar, a gente nem pensaria no assunto. Aquilo que é muito distante, né, como quero ser uma médica na Coreia, ou quero fazer ações de caridade na África, isso só acontece se for o seu propósito, tocar seu coração. Senão, isso nem passa na sua cabeça, porque é um negócio distante, desconectado. Então, se tá no seu coração o sonho de casar, o sonho de ser uma mulher, o sonho de formar uma família, o sonho de ter um homem honrado do seu lado, é uma semente que Deus plantou no seu coração para que você chegue lá. E tudo na nossa vida é a situação perfeita para que a gente possa evoluir. Então, não tem nada, tudo que na nossa vida é perfeito como é. Se no momento presente algo não aconteceu, é porque a gente não está pronto. E a partir do momento que a gente tem os aprendizados necessários, isso começa a mudar. E quais são esses aprendizados? É observar essas nossas intenções. É entender, de fato, né, quais são as intenções que estão por trás. Eu tô me perdendo em não abrir mão de estar certo? Eu tô me perdendo em querer ter o controle? Eu tô me perdendo em ficar ansiosa recebendo mensagem e disparar um monte de mensagem pro cara? Quais são os pontos e os aspectos que eu prefiro me perder em coisas pequenas do que me dedicar a algo que vai me trazer muito mais amor, muito mais propósito, muito mais conexão, muito mais compreensão, né? E isso é legal também, porque quando vocês entendem, não serve só para avaliar as nossas intenções ocultas, mas também a intenção do outro. Por exemplo, vocês conheceram um cara e ele se faz de vítima de tudo. Tudo é culpa dos outros, é culpa do governo, é culpa do irmão. Tem até uma piada, né, que a gente brinca em qualquer país do mundo, as pessoas falam, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, Estados Unidos, Espanha, tal. No Brasil era assim, meu avô era rico e faliu, e aí por isso que eu sou pobre. Meu avô não sei o que e faliu. Então, assim, quase todas as famílias têm uma história dessa para contar. Então, a gente fica culpando outras pessoas
quase como se aquilo não fosse responsabilidade nossa, sendo que é, né? Então, quando você vê um homem e você tá conversando com ele, você vê que ele se faz de vítima, é um estado de alerta, né? Quando ele fica raivoso o tempo todo, é um estado de alerta. E como que a gente reconhece isso? Só primeiro estudando dentro da gente, reconhecendo dentro da gente, aprendendo a lidar dentro da gente. E assim também a gente muda a chave fechadura de pessoas que a gente vai atrair na nossa vida, tá? Era isso sobre intenção. Eu acho que esse é uma parte muito importante, é uma parte chave, né, do ensinamento, da gente entender o que está por trás aí de todo esse campo. A intenção é como se fosse um plano de fundo das coisas que a gente sente e que vão desdobrar na nossa vida sempre. Então, quando a gente observa e vê se eu estou sendo íntegro, se eu não estou sendo íntegro, se a minha ação é honrada ou não, isso vai trazendo mais consciência pra gente e aproxima a gente dos nossos resultados. Então, gente, vamos sempre manter as nossas intenções acesas, confiar no processo e, mais do que isso, observar os aprendizados que a gente precisa ter para que os nossos sonhos sejam realizados, observando aquelas intenções que não estão alinhadas com o propósito. Tá bom? É isso por hoje. Boa noite, pessoal. E até amanhã, onde a gente vai falar sobre atração, né, versus aparência. E aí eu espero vocês lá. Um grande abraço.